Fala, tropa! Tá começando aqui mais um Na Cara do Gol, tá? Dessa vez do sabadão, dia 17/8, dia 17 de agosto, onde nós temos muitos jogos, inclusive Premier League, né? Primeira rodada, a volta daquela lista completa que nós temos todos os sábados. La Liga, nós temos Copa da Alemanha, nós temos também a decisão, né, da Alemanha entre Leverkusen e Stuttgart, tá? Aqui, ó, pela Supercopa da Alemanha. Nós temos Itália com a volta também. Nós temos Al Nassr contra o Al Hilal. Nós temos Barcelona em campo e muitos campeonatos que eu vou estar analisando nesse vídeo aqui, inclusive Brasileirão, tá? Que é por onde eu vou começar. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu lanço um vídeo como esse e você vai ter acesso a essas análises completas que vai fazer aumentar a sua assertividade e, consequentemente, aumentar os seus lucros, beleza? E também já quero dar logo um presente para você, uma estratégia minha de graça. É isso mesmo que você está ouvindo, uma estratégia minha de graça. Essa estratégia, ela simplesmente colocou mais de 100 unidades no meu bolso no ano passado. 100 unidades, para quem não entende, eu que aposto R$1.000 por aposta, foi R$100.000 de lucro só com essa estratégia. Então você pode ter acesso a essa estratégia agora de graça, eu vou deixar aqui o link. Eu estou fazendo isso realmente como uma forma de contribuir para o mercado que me ensinou tanto, tá? E para que você pelo menos tenha uma estratégia validada, para que você não precise reinventar a roda. Simplesmente aproveita a roda que já está pronta para poder ir mais longe. Agora é óbvio que você vai pegar todo esse conhecimento e colocar em prática, beleza? Então não precisa se cadastrar em nenhuma casa de aposta, não, nada disso não, tá? Tá aqui embaixo na descrição, fórmula dos cantos, uma estratégia de escanteio que eu estou liberando agora de graça para você, beleza? Vai lá. Continuando aqui, nós temos Brasileirão. E essa rodada do Brasileirão é a rodada que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque é uma rodada onde alguns times podem ir com o time reserva pelo jogo de volta que teremos, né? Pela Libertadores, então, e pela Sul-Americana. Então, por exemplo, a gente tem aqui Atlético Mineiro contra o Cuiabá. Pode ser que o Atlético Mineiro entre com um time completamente reserva ou misto para poupar para o meio da semana no confronto contra pela Libertadores. Eles empataram fora de casa contra o São Lourenço. Mas agora, obviamente, a prioridade para o Atlético Mineiro nesse momento, nesse período, é de fato o Libertadores, não é o Brasileirão. Então pode ser que o Atlético Mineiro entre com o time reserva. Se for com um time misto, pelo menos o ataque ali titular, ou seja, com o Daverson, com o Bernardi, com o Scarpa, com o Paulinho, se for com esses caras ali na frente, dá para se pensar no gol do Atlético Mineiro, é uma boa opção, ou dá para se pensar até mesmo nessa vitória, caso esteja com o time titular. Se não tiver com o time titular, não adianta fazer essa aposta, porque é uma aposta muito arriscada confiar no time reserva do Atlético Mineiro, tá? Mas se for com o time titular, dá para se pensar sim, e por isso que é importante você aguardar, ok? Grêmio e Bahia também seguem a mesma linha de raciocínio. O Grêmio pode ser que poupe os jogadores porque tem um confronto contra o Fluminense. Eles venceram por 2-1 e vai ter o jogo de volta no Maracanã. Então pode ser, e pelo que eu conheço do Renato, ele é um cara muito copeiro, pode ser que ele priorize, e eu acredito que vai priorizar a Libertadores. E aí dá pra gente aproveitar essa cotação do Bahia. Como? No mais um, né? Bahia mais um, ou até mesmo Bahia com empate, caso o Grêmio vá com o time reserva. Tá? Se o Grêmio for com o time titular, opa, esquece isso. Mas se for com o time reserva, dá para se pensar nisso. E dá para se pensar até mesmo num golzinho aqui do Bahia, tá? Também não é algo ruim, não. Por quê? Vamos pegar aqui os jogos do Bahia. Ó, o Bahia tem uma média de gol jogando fora de casa de pelo menos um gol marcado por jogo. Mas também tem uma média de gols sofridos. Sofre bastante gol também, 1.4. Então, mas contra o time reserva do Grêmio, dá para se pensar sim nesse gol do Bahia, né? Para mim é uma boa opção. E dá para se pensar também no empate ao Bahia, né? Se o Bahia também for com o time titular, eu acredito que vai, porque o Bahia não está disputando nem Sul-Americana e nem também Libertadores. Então passou essa semana toda descansando, esperando esse confronto contra o Grêmio, tá? Bragantino contra o Fortaleza, eu também acredito que as duas equipes podem poupar, né? O Fortaleza conseguiu um empate fora de casa, vai atuar dentro de casa. O Bragantino não conseguiu o empate, né, nenhuma vitória, acabou sendo perdendo pro Corinthians e agora vai ter que vencer o jogo do Corinthians na Arena Itaquera. Então acredito em um jogo aqui muito duro e muito equilibrado, porque as duas equipes provavelmente irão poupar completamente os jogadores. Mas pelo mercado, né, se for escolher um mercado que tem sido como padrão, principalmente nos jogos do Bragantino,
é o over 1,5. É sair pelo menos 2 gols, principalmente quando eles jogam dentro de casa. Tem uma média aí de quase 2 gols marcados por jogo e também sempre sofre um golzinho. A mesma coisa o Fortaleza. Por isso que a média de ambos os times é de 3 gols por jogo, tá? Então gosto de pensar no acima de 1,5 aqui para esse confronto, ok? Já Fluminense e Corinthians, também o Corinthians irá priorizar o Brasileirão, o Fluminense também irá priorizar o Brasileirão. E aqui é um jogo muito complicado porque nenhum dos dois times me passa tanta confiança ainda. Os dois times estão oscilando bastante. O Fluminense, obviamente, melhor em termos de futebol sendo apresentado, né? E aqui é uma briga para sair do rebaixamento dos duas equipes. Porém, o Fluminense vem de 2 derrotas, uma contra o Vasco por 2-0 e a derrota contra o Grêmio pela Libertadores. Então, assim, não me passa confiança. É um jogo que eu vou levar para o ao vivo para buscar oportunidade no ao vivo. Um mercado que eu gosto muito de atuar é o mercado de cantos nesse confronto, tá? O Fluminense tem uma média de 5 cantos cobrados dentro de casa, o Corinthians de 4,50, mas o Corinthians cede muitos cantos. Você pode ver aqui, ó, média de escanteio sofrido 6 quando joga fora de casa, então dá para se pensar sim numa possível Fluminense marcar aí 3, 4 cantos no jogo, que tem acontecido isso com padrão. Na minha opinião aqui, para não acontecer esse padrão aqui no jogo do Fluminense, só caso o Fluminense saia na frente logo de cara nos primeiros minutos, tá? Ali no primeiro tempo, né? Logo de cara. Aí para mim fica complicado caso ele não tenha já marcado uma certa quantidade de escanteios. Na Série B, eu só gosto aqui do confronto do Santos contra o Avaí, tá? Eu vejo o Santos favorito. Gostaria que essa cotação estivesse pagando aqui pelo menos 1,55, tá? Para pegar essa possível vitória. Por isso que eu não fiz de pré-jogo, vou levar pro ao vivo para pegar essa vitória para 1,55, tá? Para mim é uma excelente cotação. Mas eu vejo o Santos muito favorito porque é o líder hoje do campeonato, sem sombra de dúvidas, 20 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Desde que voltou para a Vila Belmiro, o time não perde dentro de casa, é um dos melhores mandantes. Essa derrota que teve não foi na Vila Belmiro, tá? Então eu gosto de confiar realmente nesse time do Santos. E o Avaí fora de casa tem 9 jogos, apenas 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É um time muito pobre, tanto ofensivamente quanto defensivamente, quando joga fora de casa. Então gosto de pensar nessa vitória do Santos na Série B, ok? No Campeonato Chinês tem 2 jogos que me agradam. O primeiro jogo é o jogo que pode simplesmente decidir o campeonato para o Xangai, tá? O Xangai hoje está a 5 pontos do Shenhua, né? Que é o segundo colocado. O Shenhua tem a melhor defesa, o Xangai Port tem o melhor ataque. São as duas melhores equipes disparadas da competição, sem sombra de dúvidas, tá? E esse jogo pode fazer com que o Xangai Port abra 8 pontos de vantagem, né? Então, assim, praticamente liquida o campeonato para o Xangai Port. Mas o Shenhua, se vencer, fica apenas 2 pontos. Então, é muito importante esse jogo. Qual é o mercado que eu gosto bastante aqui? O ambos marcam. Para mim, o ambos marcam é bem interessante, porque são duas equipes com muita qualidade lá na frente. É o melhor ataque contra o segundo melhor ataque e duas defesas, sim, excelentes. Mas, quando eles se enfrentam, a tendência é que seja um jogo bem legal de se assistir. Apesar que os últimos jogos, se a gente for olhar, tem jogos que não aconteceu e o ambos marcam, né? Por exemplo, vamos lá. O último jogo deu ambos marcam, 1-1. Aí teve 1-0 aqui do Shenhua, 5-0 do Xangai, 1-1, 1-1, 2-0, 1-1, 5-1, 1-0, 1-1. Perceba que a probabilidade é maior, obviamente, para ambos marcam, né? Mas a minha análise não é nem muito pelo histórico, né, do confronto entre eles. A minha análise é muito pelo que vem acontecendo, né? São duas equipes que marcou gols em todos os jogos, nos últimos 10 jogos. Em todos os últimos 10 jogos, tá? Eles marcaram gol. Então, e o Xangai, apesar de ser uma equipe que marca muito gol, também é uma equipe que sofre bastante. Em 70% dos jogos, ou seja, 7 dos 10 jogos, ele sofreu pelo menos um gol. E isso eu estou falando até de times ali contra times bem fragilizados mesmo. Então, esse ambos marcam para mim é interessante demais, tá? Demais. Continuando aqui, na República Tcheca nós temos obviamente sempre o Slavia Praga e o Sparta Praga, sempre são favoritos em seus jogos, né? No Campeonato Francês eu não fiz nenhuma aposta ainda no Campeonato Francês porque é a primeira rodada, então primeira rodada a gente tem que observar mais, analisar mais do que fazer alguma coisa, mas eu gosto desse confronto do Mônaco contra o Saint-Étienne, eu gosto dessa vitória do Mônaco, tá? Fez uma excelente pré-temporada, venceu o Barcelona, jogando muito bem, o Barcelona com time misto, eles mais ou menos, né? Foi com o time ali a maior parte titular, mas jogou muito bem contra o Barcelona, ganhou de 3-0 no Estádio Olímpico, na casa do Barcelona hoje, né, que não está jogando no Camp Nou, e fez uma boa atuação. Então eu gosto sim de olhar para esse cenário da vitória do Mônaco, tá? Os outros jogos
realmente observar, porque eu não acompanhei de perto a pré-temporada. Na Supercopa da Alemanha, nós temos Bayer Leverkusen e Stuttgart, tá? E esse também nós temos um confronto de duas equipes bem ofensivas. O Stuttgart teve uma perda muito grande, que foi o Guirassy, que foi para o Borussia Dortmund. Mesmo assim, o sistema de jogo do Stuttgart é um sistema extremamente ofensivo e que complica a vida do Leverkusen na maioria das vezes. A média de gols dos jogos deles são uma média muito alta, né? De 3 gols no caso do Leverkusen e 4 gols para o Stuttgart. São dois times que marcam bastante. Pegando o histórico do que aconteceu na temporada passada, nos confrontos entre eles, nos últimos confrontos, nós tivemos um 3-2, 3-2, 1-1, 1-1, 2-0, 4-2, 3-1, 5-2, 1-1 e 2-1. Ou seja, se a gente pegar todos esses jogos, só teve um jogo, que foi esse jogo aqui, do Leverkusen, em 2022, que o Stuttgart não conseguiu marcar e eles venceram por 2-0, tá? Então, obviamente, o mercado que eu gosto bastante também aqui é o ambos marcam, ou acima de 1,5, né, se você preferir, algo mais seguro. Dá para se pensar no Gol HT também, né, mas eu gosto muito dessa opção do ambos marcam, pelo que está pagando e historicamente também os dados que a gente tem. Na Itália, nós temos também os favoritos, né, o Milan, nós temos Inter de Milão, só que como é estreia de campeonato, eu também não acompanhei a pré-temporada desses times, eu também vou analisar essa primeira rodada, somente assistir. Se tiver oportunidade no ao vivo, obviamente eu vou estar atuando, mas eu não vou criar nenhum viés para pré-jogo e nem recomendar nada disso para você aqui, tá? Não vou fazer isso. Continuando aqui, na Liga Portuguesa, nós temos Sport, que na minha opinião vai voar novamente na competição, então dá para se pensar no Sport, na vitória do Sport. Dá para pensar aqui também no Gol HT, sempre nos jogos do Sport, tá? Porque é um time que começa com intensidade muito alta, por isso que marca muitos gols no primeiro tempo, na maioria dos jogos. O Benfica, que começou perdendo dentro de casa, agora vai ter a chance de se redimir, né, diante do Casapia, um fraco adversário. Dá para se pensar nessa vitória, dá para se pensar no over e meio, tá pagando muito pouco, né? Mas dá para fazer até uma duplinha aqui, tá? De Benfica com o Sporting, beleza? E o mercado de gols. Continuando aqui, galera, nós temos no Campeonato Russo um jogo bem interessante, que é o do Dinamo de Moscou, tá? Contra uma equipe bem fraca, que é a equipe do Samara. Eu vejo uma vitória aqui, uma provável vitória do Dinamo de Moscou, que perdeu o jogo passado, teve sua primeira derrota, mas foi contra o Zenit, até aí tudo bem, né? Porque é a melhor equipe, 14 gols feitos e nenhum gol sofrido. O Dinamo, inclusive, teve uma chance de empatar o jogo no final com um pênalti, mas acabou perdendo esse pênalti. Como eu falei, vai enfrentar a pior equipe, um time que em 3 jogos sofreu 10 gols e marcou apenas um. Então é um saco de pancada mesmo nesse início de campeonato russo. E eu gosto do campeonato russo, da vitória do Dinamo. Para as pessoas que na sua casa não tem o campeonato russo, eu vou deixar aqui na descrição o link onde eu faço as minhas apostas do campeonato russo com odds excelentes, tá? Vou deixar aqui o link. Aí, se você quiser fazer essa aposta, que é uma aposta que eu recomendo, que eu vou fazer também, tá aqui o link na descrição. Na Arábia, nós temos Al Nassr contra o Al Hilal. Ainda não abriu as odds, tá, galera? A gente ainda não tem as odds. Eu gosto muito de olhar para o mercado de ambos marcam, quando eles se enfrentam. Realmente, o mercado de gols é um cenário muito bom. Teve esse jogo aqui que foi para os pênaltis, teve 1-1, 2-1, 2-0, 3-0, 2-1, 2-0, 2-2. Geralmente são jogos com gols, então eu gosto do mercado de gols. Eu tenho que aguardar sair essa odds que ainda não saiu para poder tomar a decisão. Mas o conselho que eu te dou é, pelo que eu vi, eu assisti as duas partidas, assisti a partida do Al Hilal, assisti a partida do Al Nassr, e para mim o melhor mercado realmente é o mercado de gols, porque defensivamente o Al Hilal foi muito frágil, cedeu muitas oportunidades para o Al Ahly, tá? E o Al Nassr está com um ataque muito forte. Pela Espanha também vou acompanhar no ao vivo, porque eu só acompanhei o Barcelona na pré-temporada e defensivamente ainda é uma equipe que está oscilando muito. Vamos ver como vai estar agora, e também não colocou seus titulares, né? No jogo pelo menos contra o Mônaco. Teve o Lewandowski ali, o Gundogan entrou no segundo tempo, mas foi um time muito bagunçado, com muitas peças da base. Vamos ver como é que esse time do Barcelona vai jogar agora com os seus titulares. Pelo Campeonato Turco, sempre estarei de olho na vitória do Fenerbahçe. O Fenerbahçe, que foi eliminado agora da qualificação já da Champions, não vai para a Champions. Então, obviamente, eles vão focar o máximo para ganhar a Liga Turca, que está muito disputado com Fenerbahçe, Besiktas e Galatasaray, com fortes elencos, fortes times. E eu sempre, no ano passado, tinha um pacto, né, com a vitória do Galatasaray e do Fenerbahçe, e manterei nessa temporada, e sempre de olho também no Besiktas.
E pela Premier League, para a gente poder finalizar aqui, nós temos alguns jogos interessantes também que eu quero destacar. É de fato o olhar, né, para a possível vitória do Liverpool, né? Só que com a cotação melhor. Eu não fiz nenhuma aposta ainda no pré-jogo, tá, da Premier League. Mas eu gosto de olhar para essa possível vitória do Liverpool, que vai enfrentar a equipe que vem agora da segunda divisão. A gente sabe que a diferença é muito grande. Só que o Liverpool está com um novo treinador, então a gente tem que observar como é que o Liverpool vai jogar. Eu ainda não sei como é que o Liverpool vai jogar. Vou analisar aqui. Mas, pela tradição, o Liverpool é de fato muito favorito aqui nesse confronto, tá? Outro grande favorito é o Arsenal dentro de casa e o Newcastle também dentro de casa. Então, possível vitória do Arsenal e possível vitória do Newcastle também uma boa. No jogo do Arsenal também gosto de olhar para o cenário de gols, tá? Ou acima de 1,5, junto com a vitória ali para complementar a odds, pode ser um fator bem interessante. Olho também nos jogos do Arsenal no Gol HT, já que é uma equipe que começa com um impacto muito grande ofensivamente. E o mercado de escanteios para o Arsenal também sempre foi uma boa, né? 80% dos jogos ele teve mais escanteios do que o adversário, né? Teve uma média alta de escanteios e a equipe do Wolverhampton é um time que tem um estilo de jogo bem reativo, que cede bastante escanteios. Então, olho nesse mercado também, tá? Galera, que Deus abençoe nosso dia, que seja um sábado muito lucrativo para todos nós. Vamos para cima.